Então ele está dizendo exatamente isso, a Santa Ceia. Quem não participar dessa Santa Ceia, sabendo o que está fazendo, né? Por isso que nós exigimos que a pessoa seja batizada nas águas e tenha um compromisso realmente com Deus. Não é qualquer pessoa. Não pode ser uma criança que não tem entendimento. Ali é um compromisso, é uma vida que você está entregando a Deus, e você tem um testemunho de vida cristã, e você está vivendo em comunhão com Deus, esperando a volta de Jesus. Você tem certeza que vai ser salvo aí o dia que Jesus vier, e que já está salvo, esperando esse dia. Então, veja só que é um pensar no passado, no presente e no futuro. É participar de uma ceia onde Jesus está presente conosco. Olha só. A ceia é muito importante para todo crente. Todo crente deve participar, porque Jesus diz que quem não participa da Santa Ceia, quem não está ceando, quem não está pronto para cear aqui, não vai cear lá. Lá vai ter as bodas do Cordeiro. Se você não pode participar aqui, imagine lá. Então você deve arrumar sua vida aqui, para que você possa participar da Santa Ceia aqui. Quando Jesus vier nos buscar, nos levará. E lá nós estaremos numa Santa Ceia com Ele, as bodas do Cordeiro. Então aí na Santa Ceia, o sangue de Jesus é representado, simbolizado pelo suco de uva. E pode ver que é pouquinho, bem pouquinho, que a gente toma na Santa Ceia. Subtópico 3, advertência quanto ao uso do vinho. É bem possível que Nadab e Abiú tenham entrado no lugar santo do tabernáculo sob o efeito do álcool. E sem qualquer temor ou reverência a Deus, apresentaram fogo estranho no altar divino. Logo após a morte de ambos, o Senhor fez séria advertência a Arão: vinho ou bebida forte, tu e teus filhos contigo não bebereis quando entrares na tenda da congregação, para que não morrais. Levítico 10, 9. Tal aviso serviu para que no futuro tragédias como essa não viessem a ocorrer. Por isso o Senhor proibiu incisivamente, a partir daquele momento, a ingestão de vinho e de bebidas fortes no ofício sagrado. Aos desobedientes a punição seria a morte. O comentarista, pastor Cláudio Odô, disse bem, da maneira correta. É bem possível, não está afirmando, não existe uma afirmação para isso, porque a Bíblia diz que Nadab e Abiú morreram porque ofereceram o quê? Fogo estranho, lá no altar do incenso. E lá diz que Deus não ordenara isso. Então, eles fizeram por conta própria. Eles tinham o trabalho, era do Arão, 2 vezes por dia, e no dia da expiação, 1 vez por ano, fazer isso. Então ele tinha que pegar o quê? Fogo no altar do sacrifício, lá fora do tabernáculo, na parte descoberta do tabernáculo, chamada átrio. Então ele pegava o fogo ali, aquele fogo vinha de Deus, é o fogo que desceu ali no dia da inauguração do tabernáculo, a inauguração do trabalho de Arão e seus filhos. Moisés estava ali ministrando. E eles passaram então a ministrar. Veja só que o fogo desceu do céu, consumindo o holocausto, ali, os sacrifícios, e a partir dali esse fogo deveria ser mantido, e desse fogo é que Arão tomaria e colocaria no seu incensário, junto com incenso aromático, incenso exclusivo para esse trabalho, e ele levaria esse incenso lá dentro do lugar santo, onde estava ali à direita a mesa dos pães da proposição, do lado esquerdo tinha um candelabro, 7 braços, e na frente ali, onde tinha a cortina separando o lugar santo dos santos, que lá dentro ficava a arca, mas ali antes da cortina tinha um altar, que chamava altar de incenso. Arão tinha que levar lá o incenso todo dia, 2 vezes por dia, tinha que ir lá colocar então esse incenso, esse fogo no altar de incenso e interceder. Ele ia orar pelo povo, a favor do povo ali. Então olha só, o que significa isso? O altar de sacrifício significa a cruz onde Jesus morreu por nós, simboliza isso, é o sacrifício. Ali era exigido sangue, vida. Sangue é vida. Então olha só, o sangue, o animal, olha, o cordeiro, era oferecido ali. Então a vida era dada.
era oferecida. Um sacrifício era apresentado a Deus. Então representava o sacrifício de Jesus ali. Por que o fogo vinha de Deus ali? Não era só o fogo que tinha ali, tinha que ser um fogo de Deus. Porque o sacrifício de Jesus era o quê? Era a ira de Deus sobre o pecado nosso. Era o fogo do juízo de Deus sobre nós. O juízo de Deus veio sobre Jesus, porque ele entrou em nosso lugar. Ele se ofereceu em nosso lugar. Olha só. Então tem uma importância muito grande. Agora ali fora tinha o quê? Sangue espalhado para todo lado, fedia, aquilo queimava animal junto com o couro, aquilo era um fedor terrível, uma caatinga terrível. Aquele trabalho ali era um trabalho sujo. Os sacerdotes ficavam com a roupa manchada de sangue, de terra, de poeira. Era uma coisa nojenta, mal cheirosa. Significando o pecado nosso, que cheira mal diante de Deus. Aí o que acontece? O sacerdote ia se lavar numa pia que tinha lá, para poder entrar lá dentro. Olha só. Então, quando ele entrava lá dentro, o que ele levava? Ele levava fogo, significando que o juízo de Deus estava exercido, uma vida, sangue tinha sido derramado, uma vida tinha sido ceifada por causa do pecado do povo, e ele entrava lá dentro levando o quê? Parte desse fogo, mais um incenso aromático, perfume. Então lá dentro o cheiro era o perfume do incenso, não era o cheiro lá fora, da caatinga lá fora. Quando Arão entrava lá dentro, ele levava perfume, cheiro, que para nós significa o quê? O cheiro de Cristo, né? Então olha só, é muito importante, os detalhes do tabernáculo são coisas maravilhosas, essas coisas. Se você for estudar isso, é muito interessante. Então, Arão entrava com incenso aromático, com fogo ali do seu incensário, balançava, fazia fumaça, né? Colocava aquele incenso ali no altar de incenso, fumaça subia, cheiro suave, o sacrifício foi oferecido, o pecado foi perdoado. Agora existe a intercessão em favor do povo, né? Jesus compareceu lá diante de Deus, levando o sacrifício que ele tinha feito ele mesmo, morrendo em nosso lugar. Então Deus recebe como cheiro suave esse sacrifício. Agora lá dentro então é um perfume, é um cheiro suave. Então para se fazer todo esse trabalho, Deus diz para Arão e para os seus filhos que não pode beber bebida alcoólica, porque eles fariam isso de maneira errônea. Então, subentende-se que, por causa da ordem ser dada imediatamente após a morte de Nadab e Abiú, que tinham oferecido fogo estranho, pegaram outro fogo, não foi o fogo do altar, aquele fogo tinha descido de Deus, e foram fazer um serviço que eles não estavam autorizados por Deus, não estava ordenado eles fazer, era Arão que era para fazer. Então eles morreram e deduz-se, analisando, podemos chegar à dedução, à conclusão de que eles também estavam embriagados quando fizeram isso. Porque se Deus, logo após a morte deles, vem e fala diretamente com Arão, Arão estava inconformado, estava chateado, perdeu 2 filhos. E Deus vem e fala diretamente com ele. Que a partir dali a bebida alcoólica estava proibida. Então, Arão imediatamente deve ter pensado, meus filhos se embriagaram, foram irreverentes, fizeram o que não deveria ter feito, não cabia a eles fazer, e ainda pegaram fogo estranho, fizeram errado, tudo errado. Então olha só, coisa tremenda. E Deus, quando fala com Arão, aí sim, nós vamos entender por que Arão não se desesperou, não se desviou. Arão entendeu claramente, né, por que Deus tinha matado seus 2 filhos. Então esta é a dedução lógica. Entendemos então que eles tinham bebido e estavam sob o efeito do álcool. Então Deus, para evitar que no futuro Arão ou os outros 2 filhos dele ou qualquer outro morresse também, fizesse coisa errada também, não seguisse aqueles padrões,
do culto divino, para não matar mais gente, Deus adverte, não bebam, porque vocês vão acabar fazendo coisa errada, porque a bebida tira o juízo da pessoa, acaba a pessoa fazendo o que não devia fazer, falando o que não devia falar. Então é seríssimo, porque a punição para isso seria a morte. No tópico 3 nós temos aí ministros cheios do Espírito Santo. Subtópico 1, recomendações aos ministros. Subtópico 2, recomendações à igreja. Subtópico 3, ministros usados pelo Espírito Santo. Então aí diz, tendo em vista os exemplos lamentáveis e vergonhosos da história sagrada, o Novo Testamento faz-nos severas advertências quanto ao uso do vinho. Subtópico 1, então, recomendações aos ministros. O candidato ao santo ministério da igreja primitiva não podia ser um homem escravizado pelo vinho. Primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículos 3 e 8. E vamos ver também a carta do apóstolo Paulo escrita a Tito, capítulo 1, versículo 7, que fala sobre isso. Não se pode confiar ao rebanho de Jesus Cristo a alguém dominado pela embriaguez. Quem governa tem de abster-se das bebidas alcoólicas, como está em Provérbios 31, 4. Então é bem clara a palavra. Olha só que coisa interessante, quem fala que Paulo mandou Timóteo tomar bebida embriagante, aqui Paulo fala exatamente o contrário. Ele diz que aquele que quer exercer um cargo na igreja, né, quer ser um líder, aí um diácono, um presbítero, um evangelista, um pastor, qualquer função, né? Se você olhar para Efésios 4:11, lá o apóstolo, né, o profeta, o evangelista, o pastor, o mestre. Então qualquer pessoa que está ali representando Jesus, que está liderando um trabalho na casa do Senhor, Paulo diz que é exigido que essa pessoa não seja dado ao vinho, ou seja, não goste de bebida embriagante, que nunca esteja debaixo do domínio da bebida embriagante. Então, é bem claro isso na palavra de Deus. Só não entende quem não quer. O próprio Paulo está dizendo isso. Então ele diz para Timóteo e diz para Tito. Esses dois foram responsáveis por orientar várias igrejas, estiveram à frente de vários trabalhos evangelísticos. Então, Paulo confiava a eles a orientação àqueles que iriam dirigir as igrejas, as subcongregações, né? Então, olha, orientação para eles. Olha, dica para quem vai assumir um cargo, vai ser aí dirigir um trabalho, fazer uma oração na frente de todos, ou pregar, ou cantar. Não pode beber bebida alcoólica. Não pode, de maneira nenhuma, arriscar-se a viver fora do domínio da orientação do Espírito Santo. No subtópico 2 diz recomendações à igreja. A recomendação quanto aos prejuízos decorrentes do vinho não se limita aos ministros do Evangelho. Ela diz respeito também a toda a igreja. Portanto, que o verdadeiro cristão, afastando-se do vinho, busque a plenitude do Espírito Santo, como está na carta do apóstolo Paulo aos Efésios 5,18. A embriaguez não é um mero adorno cultural, é algo sério que tem ocasionado graves transtornos à igreja de Cristo. Então você agora vai dizer, não, mas isso é só para quem está à frente de um trabalho, não é para os crentes em geral. Então nós vamos ver aqui Efésios 5,18, a carta do apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Éfeso e orientando a todos os crentes. Então ele diz que todo crente não pode viver na embriaguez. Na embriaguez com bebidas alcoólicas. Mas ele diz bem claro, você quer se embriagar? Embriague-se do Espírito Santo. Encha-se, né? Ele diz lá, enchei-vos do Espírito. Olha aí. Às vezes você acha assim, você fica, Deus me enche do Espírito. E Deus diz, mas está escrito aí que você que tem que se encher. Não é? Enchei-vos do Espírito Santo, quer dizer, você vai orar, vai buscar ser cheio do Espírito Santo. Você vai jejuar, orar, estudar a Bíblia. Vai buscar mais comunhão, mais e mais e mais comunhão com o Espírito Santo. E ele vai assumindo, né, o controle sobre você. O que é estar cheio? Estar debaixo do controle. Quando você está cheio, você transborda. Sempre, o pastor Antônio Gilberto sempre falava isso. Olha, todo lugar que a Bíblia diz que alguém estava cheio do Espírito Santo, quer dizer que essa pessoa era batizada no Espírito Santo e que falava em línguas.